Bem-vindos ao CapixabaCast, o CapixabaCast que tem como propósito, né, evidenciar e conectar capixabas de origem ou de coração que fazem a diferença no Espírito Santo. De que forma? Promovendo esse estado, dando visibilidade a essa terra incrível e que também está comprometido em tornar o Espírito Santo protagonista da federação. E no episódio de hoje eu estou com uma expectativa altíssima, porque é uma pessoa que eu particularmente já admiro, tenho acompanhado cada vez mais, é um orgulho capixaba de coração que ele é pra gente. Eu estou falando de Leandro Castrup. Bem-vindo, meu amigo. Que honra ter você aqui com a gente. Piloto internacional, avião internacional, aviação internacional com mais de 10 mil horas de voo. Conta pra gente, afinal de contas, quem é Leandro Castrup? Se apresenta pra gente aí, meu amigo. Que legal, Lucas. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que hoje eu possa contribuir de alguma forma, né, trazendo insights ou simplesmente entretendo. Bom, Leandro Castrup é um cara, apaixonado pela vida, apaixonado por carros, um homem sonhador, que atualmente trabalha como CEO de uma grande indústria do setor automotivo, que é a segunda maior fábrica de rodas de liga leve do Brasil, que é a Hanlo Wheels. Fui piloto por 20 anos, então ser piloto de avião está no meu sangue, então trago comigo muita bagagem da aviação. Pela aviação, acabei morando em muitos países, então tenho toda essa vivência. Então, Leandro Castrup, pai do Samuel, de 4 anos, meu príncipe, casado com a Poliana, mulher da minha vida. E é isso, estamos aí. Espero somar bastante hoje. Que bacana, eu fiquei encantado com, né, a bagagem que o Leandro traz, a experiência, né, e o quanto que também o movimento que você tem feito aqui, dando visibilidade ao Espírito Santo, né? Essa marca que ele falou fica em Santa Maria de Jetivá, é isso, né? É uma marca muito importante, isso é maravilhoso. E aí, eu queria que você falasse pra gente um pouco da sua trajetória, essa vivência aí, né? Vamos falar primeiro você como piloto, mais de 10 mil horas de voo, diversos países. Como que foi pra você essa experiência? O que te levou também a ser piloto de avião? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Que legal, vou tentar contar rapidinho, né? Assim, eu tive uma experiência quando jovem que eu queria trabalhar na indústria. Então a minha primeira experiência foi com a indústria. Meu tio trabalhava na Firestone há 25 anos e teve um belo momento que ele teve uma oportunidade de levar familiares para conhecer a fábrica. E eu fiquei com essa ideia e eu falei, eu vou trabalhar numa fábrica, era uma fábrica de pneus, a Firestone, e eu fiquei louco com isso. Quando chegou na fase de decidir pela minha carreira, tudo, eu assisti um filme, que é um filme que assim, me tocou muito, que é Prenda-me se for capaz. Maravilhoso. Que é a história de um piloto de avião. E foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, piloto de avião, que legal. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero ser piloto de avião. Que incrível. Aí ele falou assim, Lê, não sei, acho que é difícil, é complexo, a gente não conhece ninguém, esses caminhos. Eu falei, pai, eu quero tentar. E aí eu fiz o vestibular para Uberlândia, e acabei que dei sorte, passei em primeiro lugar, consegui 90% de desconto, e aí a vida começou e assim foi. E aí eu comecei a minha trajetória, a trajetória que começa no voo, primeiro você faz a escola, depois você forma, tem todo um processo, é muito parecido com tirar uma habilitação de carro. Depois disso eu entrei para uma grande empresa de Uberlândia, fui voar um tempo pro governo de Minas, voei com políticos, celebridades, e depois entrei na Latam. Então, encerrei a minha carreira na Latam, voando no Boeing 767, o nosso hub era Miami, então eu vivia muito em Miami, e foi muito interessante. Então, foram mais de 10 mil horas, como você apresentou, muita coisa interessante, são vários aviões, e sempre que eu falo da aviação, as pessoas têm muitas curiosidades, né? Então, assim, até o pessoal acaba citando o canal do Lito, né, do Aviões e Música, todo mundo gosta do Lito e tal, porque é realmente muito interessante. Então, assim, teria milhões de histórias para contar da aviação, como que isso funcionou. E sempre que eu estive na aviação, eu sempre estive com o pé na parte administrativa. Porque eu sempre quis mais do que voar. Voar é um prazer enorme. E claro que dentro do voo profissional tem as suas particularidades. Às vezes você tem que voar em horários que você não quer, em certas circunstâncias que você não gostaria. Mas é obrigação. Mas no geral é maravilhoso. Super recomendo. Só que para mim, né, isso é realidade. Cada um tem a sua realidade, né? Conforme eu fui envelhecendo, amadurecendo, o desejo de permanecer em casa ele foi aumentando. Vai mudando as prioridades. Vai mudando, né? exato. E quando chegou o Samuel, eu falei assim, agora é a hora de largar. E aí eu comecei a me gabaritar para poder ter uma oportunidade no mundo corporativo. E aí apareceu a Hanlo Wheels. E é maravilhoso. E aí foi nessa época então que você veio para o Espírito Santo? Exato. E tem quanto tempo que você está aqui no estado?
Na verdade, assim, o que acontece? O meu pai foi transferido para cá inicialmente e eu comecei a visitá-lo. Ah, foi aí que coincidiu o primeiro contato. Exatamente, mas entre idas e vindas eu já estou aqui há 11 anos. Então, até mesmo quando eu assumi os voos em Miami, quando eu estava de folga, eu vinha para cá. Então, ficava 3, 4 dias no mês aqui. Então, tem 11 anos que eu estou nessa jogada. Relação aí tem 4 anos que eu saí da aviação para realmente estar na Hanlo Wheels, na fábrica. E para quem já conhece, gente, Leandro é uma potência, né? Uma autoridade online, está lá gerando conteúdo cada vez mais, um mercado muito positivo que você trabalha. E eu queria que você contasse para mim também como que foi isso, como que você se descobriu, né? A crescente, a gigante audiência que você tem nas redes sociais. Como que se deu? Como que você... Foi uma coisa intencional? Aconteceu? Como que foi a sua transição para o mundo digital? Isso é até interessante, né? Assim, eu me descobri um comunicador muito cedo. Tanto é que o meu sonho base era ser um professor. Então eu sempre acabei me enveredando para esse lado de professor. Só que a vida de um professor, ela não é simples, seja qualquer ramo. Então, num belo momento eu falei, vou ser instrutor de voo e professor universitário. E assim comecei. Só que as coisas vão te puxando e vão te tirando disso. Quando eu entrei na Latam, eu falei assim, bom, eu preciso me comunicar novamente. Então eu queria falar novamente. Então em 2016 eu criei o canal O Barão do Ouro e comecei a falar de finanças. Por quê? Então eu misturava finanças com aviação, fazia leitura de balanços, falava das companhias que estavam listadas em já bolsa. No Instagram, essa época? Eu falava no YouTube. No YouTube. Isso. E aí depois eu migrei para o Instagram e comecei a conversar. Então a minha ideia sempre foi a mesma. Não vou dizer ensinar, mas comunicar para agregar. Então a minha ideia era estar junto com pessoas que gostavam daquilo que eu falava, daquilo que eu gosto, daquilo que eu me identifico. E hoje é a mesma coisa. Então durante um tempo eu falei sobre finanças, falei sobre aviação, num passado não tão distante eu estava falando sobre astrofísica, foi nessa época que eu fui lá conhecer o Sérgio Sacani, a gente fez eu viajei para acompanhá-lo, foi super legal, mas há pouco tempo eu entendi que a minha vida agora é o mundo automotivo. Então eu estou em meio às rodas, eu gosto de falar de carros, eu sou apaixonado com carros, eu falei assim, para que não seja algo que eu tenho que dividir esforço, eu vou falar daquilo que eu vivo todos os dias. E aí eu comecei a falar de carro. E está sendo inacreditável. Por quê? Surreal. Agora eu estou me conectando com a comunidade do setor automotivo. É uma coisa que você é apaixonado, né? A gente percebe se você é uma coisa que está em você assim, isso, né? E eu fico muito feliz. Então a ideia das redes sociais é realmente conectar. E inclusive eu posso dizer que foi a rede social que me trouxe a você. Né? Então a nossa conexão surgiu muito disso. Então assim, tá dando certo? Muito. Muito. Então, assim, a ideia é ganhar dinheiro com a rede social? Claro que não tenho nem pretensão disso. Não é o seu maior propósito. A ideia é me conectar às pessoas. Então, eu não vou vender curso, eu não tenho nada, eu não tenho pretensão disso. Eu quero me conectar com as pessoas que eu falo. Por quê? Até, o que acontece? Quando eu voava, quando você voa, você está dentro da cabine, dividindo uma cabine com um parceiro, seja um copiloto, um outro comandante. Você está ali, você está dividindo experiências com as pessoas. Verdade. E cada um tem um gosto. Então tinha um comandante que gostava de golfe, o outro gostava de pesca, o outro gosta das estrelas, o outro gosta de carro, o outro gosta de música. Tinha de tudo, de alimentação saudável. E foi te dando uma bagagem também. E vai dando uma bagagem. Por quê? Você vai vivendo o mundo de cada um. Então você realmente, além de ganhar uma super experiência de conhecer o mundo, você conhece o mundo das pessoas que estão ao seu lado. Verdade. Maravilhoso. Quando eu saí da aviação, confesso que isso foi o que eu mais senti falta. Por quê? Agora eu estou no interior e mais sozinho. E aí eu falei, poxa, a internet é um dos pontos que vai conseguir dar voz e vai trazer para perto de mim pessoas que compartilham das mesmas ideias, que querem somar, que querem conversar. E aí eu tô nesse movimento, feliz da vida. E foi rápido essa crescente, porque milhares de seguidores, né, que acompanham você, é uma potência hoje nas redes sociais. E foi rápido ou foi uma ascensão assim que foi acontecendo? Na verdade, assim, para ser bem sincero, né, o que viraliza na internet não dá para entender. Eu, assim, não como eu falei, fórmula, né? Eu tô gravando um conteúdo já há muito tempo. E tem alguns conteúdos que eu falo assim, nossa, esse eu vou arregaçar. Nada. E aí tem outras coisas que você posta que você fala assim, nossa, eu não sei o que deu certo. Isso. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo que eu recebi num grupo de rally.
E eu achei super legal. E eu só fiz um comentário, deixei claro que o vídeo não era meu e fiz um comentário sobre rally, né? Mostrando a situação. O vídeo era o seguinte, era um cara andando de rally e o volante sai na mão dele. E na hora ele pega e encaixa o volante de novo e faz um joia para a câmera. E eu achei aquilo maravilhoso. Fui dormir. No outro dia que eu acordei, tinha 10 mil mensagens no vídeo, 10 mil joinhas, assim. As pessoas respondendo joinha, igual quando a gente responde o William Bonner, que falava boa noite, gente, boa noite. A mesma coisa. O vídeo já passou 3 milhões de visualizações, não sei quantos milhões de likes, com muitos comentários, e tá lá. E aí, então, quer dizer, quando eu postei porque eu achei legal, tudo, nem era um vídeo meu, mas não consigo entender. Não consigo entender. Então, assim, qual é a lógica do algoritmo? Hoje em dia nós sabemos algumas métricas, né? Então, interação é uma delas. Por isso que um público que gosta do que você fala, que interage com aquilo que você fala, com aquilo que você produz, é algo essencial. Então, respondendo a sua pergunta, a dinâmica foi rápida? Não, não foi. Foi uma construção. Nunca mesmo. É uma construção. Então, que maravilha. Gente, inclusive, Leandro, né, vocês vão acompanhar sempre, no final ele vai deixar as redes sociais para vocês aí. Agora, a pergunta que não quer calar, eu queria falar de você, até pelo fato de você ser, né, de outro estado, de ter essa experiência internacional, conhecer mais de 20 países, estar com essa bagagem toda. Qual que é a sua visão sobre o Espírito Santo, né? Você falou que começou a vir a partir do seu pai, já começou a frequentar há 11 anos, mas há 4 anos está aqui. Mas qual que é a sua visão? Eu queria ouvir essa visão de fora de quem vive aqui hoje. O que é o Espírito Santo para você, o estado do Espírito Santo? Legal. O Espírito Santo, para mim, é a joia da coroa. Né? Então, isso aqui é precioso, isso aqui é único. Né? Penso assim, morei em 6 países diferentes, tive várias oportunidades para morar em outros lugares e posso afirmar, sem medo de errar, esse é o lugar que eu sou mais feliz do mundo. Né? Então, assim, aqui é realmente maravilhoso. O lugar pequeno em área, mas gigante em potencial e em qualidade de vida. Então, muitas vezes as pessoas que estão aqui, eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui conseguem ter essa consciência. Mas tem uma parcela que não, que fica vislumbrando uma outra vida, com outras possibilidades, mas não é bem assim. Então, assim, quando nós olhamos o Espírito Santo é um lugar maravilhoso. Em todos os sentidos, Belezas Se a gente naturais, pensar belezas naturais, para viver, qualidade de vida, segurança, potência econômica. Então você pensa assim, maior exportador de café Conilon, por exemplo, que é o Robusta. Nós somos polo na área de granito e mármore, referência na indústria de gás e petróleo. Temos os grandes produtores de ovos do Brasil. Então, assim, tem muita coisa maravilhosa. E o que me chama muita atenção aqui, falando do lado do empreendedor. Aqui nós temos uma população jovem e altamente educada. Educada de escolarizada. O que atrai muito as grandes empresas. Isto aliado àquilo que nós chamamos de tesouro fiscal, ou seja, o Espírito Santo é considerado um dos estados mais organizado fiscalmente. Então isso é de prato cheio. Tanto é que, se observarmos a história do Espírito Santo no decorrer dos anos, existia uma dependência muito grande dos royalties do petróleo. Isso hoje já não é mais uma realidade. Ele vem diminuindo porque a potência econômica, por meio de grandes empresas que chegam, está só aumentando. Verdade. Hoje eu faço parte do FINDES como diretor da Federação das Indústrias e nós temos muitos dados nesse sentido. E são dados absurdos. Então, assim, o Espírito Santo, uma potência, algo incrível. Amo esse lugar, com certeza. Maravilha. E quando eu falo assim que também tudo na vida tem um ponto que talvez pode ser ainda melhor, né? E o que você acha que falta ainda para que o Espírito Santo seja ainda mais protagonista no Brasil, no mundo? O que falta, assim, para que a gente seja ainda mais? Eu acabo refletindo bastante sobre isso, porque quando eu tento vender o Espírito Santo para as pessoas, né, as pessoas... Elas falam assim, nossa, não sabia disso, mas como isso? Então, um olhar de uma pessoa apaixonada acaba mostrando o tamanho da grandiosidade. Então, assim, o que falta, né? Até filosofando um pouco. Quando Aristóteles, que foi o mentor de Alexandre o Grande, ele não deu nada para Alexandre. Ele simplesmente fez aquilo que foi mais precioso. Ensinou Alexandre a ver a grandiosidade que existia dentro dele. Uau. Então, hoje aqui... eu sinto um pouco isso, que falta
claro que não é generalizando, não são todos, visualizar o Espírito Santo com a grandeza que é. Então, sentir o orgulho disso, né? Realmente um orgulho capixaba e falar assim, nossa, aqui é o meu lugar. Por quê? Se hoje nós temos tantas ferramentas, tantas coisas boas, tantas garantias, tantas facilidades, tanto potencial, ficar aqui é o grande detalhe. Como eu falei, eu morei tanto fora, eu morei 2 anos na Alemanha. E um belo dia, o cara perguntou para mim assim, por que você tá aqui? Eu falei, porque eu tô fazendo esse trabalho, tudo e tal. Ele falou assim, mas o seu país não precisa de você? E aquilo me quebrou no meio. Por quê? É real. Se todas as pessoas que possuem um potencial, que querem crescer, elas vão para longe, seja para outro país ou para outro estado, aquele estado fica carente. Verdade. E existe um potencial maravilhoso. Outro exemplo. Quando eu falo da Hanlo Wheels, que é uma das grandes fabricantes de rodas, todo mundo fica chocado de estar no Espírito Santo. Mais chocado ainda de pensar que está em Santa Maria de Etibá. As pessoas ficam chocadas porque causa uma estranheza. Falam assim, nossa, mas uma fábrica, uma metalúrgica desse tamanho, escondida no meio das montanhas. As pessoas causam essa estranheza e alguns até se arriscam assim, nossa, uma fábrica dessa tinha que estar em São Paulo. Por quê? Por quê? Se aqui nós temos uma mão de obra extremamente qualificada, um povo extremamente trabalhador e um lugar seguro e organizado, com todos os acessos que eu preciso. Tem um problema de logística, talvez, porque o mercado consumidor maior está em São Paulo? Talvez, mas isso é totalmente irrelevante perto dos benefícios que nós temos aqui, principalmente começando com a força de trabalho. Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma clara, falta esse orgulho, falta entender o tamanho da grandiosidade de estar aqui. É inacreditável, não troco. Tanto é que quando o pessoal sabia que eu estava em Miami, o pessoal sabia que basicamente minha base virtual era Miami, quando eu postava as coisas lá, ou aqui, as pessoas não sabiam. Então, às vezes eu postava, o pessoal falava assim, nossa, Miami é o paraíso, tal. Eu falei, gente, Curva da Jurema. O pessoal não acredita. Onde? Eu falei, no Espírito Santo. Aqui, a visão da ponte, todas as coisas. Então, assim, nós temos algo muito, muito precioso. E é só saber valorizar. E, consequentemente, nós vamos atraindo o quê? Pessoas a viver. Eu acho que o turismo é algo que está iniciando a sua exploração, é algo extremamente importante, porque uma vez que o cara faz um turismo, ele chega e fala assim, nossa, moraria aqui. Assim como a gente, quando vai para fora, a gente fala assim, nossa, moraria aqui. Vai conhecer a Disney, fica louco com Orlando. Vai conhecer Nova York, fica louco com Nova York. Por quê? O turismo abre essas possibilidades. E se nós não tivermos, as pessoas não têm condições de conhecer. Uau! Que maravilha. Eu queria que você olhasse para essa câmera, Leandro, e dissesse aí, né, para as pessoas uma mensagem final. O que você deixaria para nós capixabas que já acompanhamos, para você que é um cara multi, né, nacional, convivências internacionais. O que você deixa para todos nós capixabas, inclusive deixar aí suas redes sociais, os contatos. O que o capixaba pode e deve fazer para ter contato com você? Legal. Bom, eu uso a minha rede social justamente para me comunicar com as pessoas. Usava todas as redes. Hoje eu estou concentrando mais no Instagram, tá? Então, assim, meu Instagram é piloto.castrup. Eu não sei se tem como colocar, porque Castrup é um nome diferente, né? Vamos colocar embaixo. Então, assim, até é um nome dinamarquês, e por coincidência é o nome do principal aeroporto da Dinamarca, que fica em Copenhague, Kastrup. Mas é só uma coincidência, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, eu tô disponível, tô aqui para ajudar, é a corrente do bem, quero muito fazer acontecer. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Que maravilha. Eu quero agradecer muito você, Leandro, né, pela parceria, pela amizade que está construindo, dizer que você é um orgulho capixaba, um capixaba de coração, que adotou essa terra, que escolheu estar aqui com a gente. Nós, enquanto capixabas de origem também, te agradecemos por isso, tá bom? Uma honra, e que você volte sempre, que você continue cada vez mais próximo ao nosso movimento aqui. Que legal, obrigado mesmo. Verdade. E você que acompanhou, esse foi o Capixaba Cast, um movimento que busca evidenciar e conectar capixabas que estão genuinamente comprometidos a tornar o Espírito Santo protagonista da federação. Nosso movimento é que quando o assunto for Espírito Santo, que a frase seja uma só: orgulho capixaba. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, comentar, e dizer pra gente também quem que você gostaria que fosse o próximo convidado ou convidada do Capixaba Cast. No que se refere a orgulho capixaba, a expressão é única. O show está apenas começando. E a gente se vê no próximo episódio.